livro Vozes da Agricultura Ecológica, com histórias de famílias agricultoras, ecologistas, foi a maneira que nós encontramos de compartilhar uma vida de relação com essas famílias que desenvolvem um trabalho de produção limpa de alimentos, ao mesmo tempo preservando o meio ambiente, preservando a vida das pessoas, preservando a vida dos consumidores. E foi uma ideia uma consequência quase natural, porque após esse tempo todo de convivência, nós sentimos a necessidade de colocar essas histórias a conhecimento de um público maior. Era fundamental compartilhar essas vivências com tantas outras famílias agricultoras, com consumidores, com o público em geral. Porque essas histórias não são apenas histórias de produção ecológica de alimentos, mas são histórias de superação, são histórias de vida, onde essas famílias começaram a produzir dessa forma em um momento onde esse assunto era um assunto muito marginal na sociedade. E elas apostaram, elas acreditaram, elas superaram as dificuldades e obtiveram um bom resultado, com que fizeram resultado não apenas financeiro, mas resultado no sentido de sentir-se parte de um projeto que aposta na vida. Então, compartilhar dessas histórias tem sido uma satisfação enorme para mim, porque sinto um impacto na vida de muita gente. As pessoas me dão esse retorno dizendo: nossa, eu não tenho nada a ver com a agricultura, mas depois de ler essas histórias, de perceber a decisão que essas pessoas tomaram em trilhar esse caminho que impacta positivamente a sociedade, eu mudei também. Eu comecei a fazer isso, comecei a fazer aquilo, ou seja, mudar a sua perspectiva, o seu modo de agir em função dos bons exemplos que esse livro compartilha. E isso, imagina a satisfação que dá para um escritor ver esse impacto na vida do leitor. Ecoar essas necessárias vozes desses agricultores e agricultoras que há tantos anos trabalham com a produção limpa de alimentos é uma tarefa que eu me dei e que tem sido muito interessante, porque é uma sociedade onde a voz das famílias agricultoras nem sempre é ouvida. Então nós temos feito isso através dos livros, dos 2 livros, Voz da Agricultura Ecológica 1 e 2, são um total de 35 histórias, 35 famílias que manifestaram sua voz através dos livros. E recentemente nós temos feito um trabalho com as chamadas lives, as entrevistas ao vivo, onde eu tenho convidado as mesmas famílias, representantes dessas famílias que estão no livro, para conversar conosco, contando, assim como fizeram no livro, mas ampliando um pouco, contando as suas histórias, o impacto que essa sistematização teve em suas vidas, como que tem sido o desenvolvimento do trabalho deles mais recentemente, a alegria deles e minha de ver que essas histórias tão oportunas estão sendo ouvidas por um conjunto maior de pessoas. Esse ecoar dessas necessárias e oportunas vozes enche de satisfação. Tanto eu que escrevi, e não só escrevi, vivenciei essas histórias junto com eles, quanto o prazer que eles também têm de ver suas histórias contribuindo com a vida de outras pessoas.